Sejam bem-vindos os alunos da Escola Israel Leocárdio, os demais visitantes da plataforma do YouTube. Meu nome é Jatane, sou professor de História e hoje vamos iniciar mais um assunto que é referente ao capítulo 4, a Núbia Antiga. Vale ressaltar que nesse mesmo capítulo nós trabalhamos o Egito Antigo no vídeo anterior. E dando continuidade hoje, a gente vai falar um pouco sobre a Núbia Antiga, um breve resumo sobre essa civilização que existiu aí na antiguidade. Então, para iniciar o assunto referente à Núbia Antiga, a primeira coisa que nós devemos entender é a sua localização, né? Mais precisamente na África, ao sul do Egito, floresceu uma outra civilização interessante, a civilização núbia, que se desenvolveu entre a segunda e a sexta catarata do rio Nilo. A região do Alto Nilo também era conhecida como Núbia e atualmente fica no território aproximado do Sudão. O que é que você observa aí? Que no interior do território da Núbia, que você observa, formou-se o reino de Cush. Conforme as provas arqueológicas, a história de Cush está estreitamente ligada à do Egito. Por quê? Por que está ligada? Porque os arqueólogos encontraram um grande número de objetos egípcios, no caso seriam vasos e pérolas, em terras núbias, e produtos núbios, marfim, ouro e ébano, que no caso seria uma madeira de cor escura, em terras egípcias, prova de que o contato comercial e cultural entre eles foi extremamente intenso. Então, para entendermos a formação do reino de Cush, é preciso perceber alguns detalhes, né? Os cuxitas, assim como os egípcios, construíram diques, né? O que seriam esses diques? É uma espécie de represa, né? Que era utilizada para barrar as águas do Nilo. Além disso, eles construíam canais, né, para levá-las a áreas mais distantes, possibilitando aí você, no caso, levar essa água aí para lugares mais distantes, criando assim condições para a prática da agricultura. Essa prática, no caso, como vimos, favoreceu o surgimento de povoações permanentes, principalmente do artesanato e do comércio feito com regularidade e das cidades. Por volta de 2000 a.C., com o desdobramento de um processo de disputas e alianças, essas aldeias passaram a obedecer a um único líder, o rei, no caso, um único líder que no caso seria o rei, dando origem ao reino de Cush. E apesar de ter mantido estreitas relações comerciais e culturais com o Egito, o reino de Cush conservou sua originalidade, né? E como é que seria essa originalidade? Essa originalidade pode ser percebida em algumas de suas principais características. Quais são essas características, né? Primeiro, o sistema de escolha do rei era totalmente diferente do Egito. O papel das rainhas mães, você vai ter aí a presença das mulheres governando, né? E a estabilidade e a longa duração de suas dinastias, que a gente vai entender um pouco mais na frente aí, principalmente o papel das rainhas mães. Como falamos anteriormente, existia uma forte relação entre o Egito e o reino de Cush, né? Primeiro porque o Império de Cush relacionou-se de várias maneiras com o Egito, principalmente pelo comércio, né? Havia um intenso comércio entre as duas regiões. E aí, a partir daí, o Egito influenciou o reino de Cush e o reino de Cush influenciou o Egito, como já foi dito anteriormente. E sabe-se também que por volta de 1530 a.C., o reino de Cush foi conquistado pelo Egito. Mais tarde, em 730 a.C., ocorreu o contrário. Os cuxitas
conquistaram o Egito, dando início à 25ª dinastia, conhecida também como Dinastia dos Faraós Negros. Essa dinastia teve fim em 644 a.C., quando os assírios invadiram e conquistaram Tebas, que à época era a capital do Egito. Os cuxitas, então, retornaram para o sul e estabeleceram a capital de seu reino na cidade de Napata. E mais tarde, em 580 a.C., na cidade de Meroé. E aí você observa aí que os faraós tiveram uma participação de faraós negros, né? E um conhecido seria Tarraga, que foi um imperador que governou o Egito e Cuxi ao mesmo tempo, né? Entre 690 e 664 a.C. Então vamos citar aqui algumas das influências do Egito sobre Cuxi. Primeiro que a elite Cuxi adotou os deuses egípcios e construiu templos como os dedicados ao deus Amon em Napata. Além disso, os governantes de Meroe adotaram tradições dos faraós egípcios, né? Algumas tradições que eram utilizadas pelos faraós egípcios, os governantes aí núbios também adotaram. Outra coisa interessante é as construções, que eram muito semelhantes às construções egípcias, principalmente com relação às pirâmides. Os cuxitas também usavam técnicas de irrigação desenvolvida pelos egípcios. Com relação à economia e sociedade, o primeiro ponto que devemos entender é que a economia do reino de Cuxi era diversificada. Durante o tempo em que Napata foi capital de Cuxi, a pecuária representava a principal fonte de subsistência da população. Os cuxitas criavam búfalos, bois, vacas, carneiros, cabras e, em menor número, cavalos e jumentos, usados como animais de carga. Com relação à agricultura, no século IV a.C., com a mudança da capital de Napata para Meroe, houve um aumento da área de terra irrigada. Assim, a agricultura ganhou maior importância e foram construídas redes de canais e bacias de irrigação. Isso ajuda a explicar por que um dos emblemas da realeza da época, meroíta, era o cetro em forma de enxada, semelhante ao que havia no Egito. E inicialmente os cuxitas irrigavam a terra e posteriormente desenvolveram outras técnicas, né? E essas técnicas de irrigação permitiram aí que eles cultivassem o trigo, a cevada e o sorgo, né? Que o sorgo aí seria uma espécie de cereal que é rico em proteínas, parecido com o milho, só que com grãos menores, e é usado na alimentação de animais e de pessoas, e na fabricação de barras de cereais, farinha, álcool e entre outros. Além disso, plantavam algodão, usado por seus artesãos na confecção de tecidos, muito apreciados em outras partes do mundo antigo. Outro detalhe importante é que o reino de Cuxi era rico em minérios, sobretudo em ouro. Estima-se que em Cuxi tenha produzido na antiguidade cerca de 1.600.000 quilos de ouro. Escavações recentes em Meroe revelam estátuas e muros folheados a ouro e vestígios de antigas minerações entre o rio Nilo e o Mar Vermelho. Então o que é que você vai observar? Que o ouro era a principal moeda de troca nas relações comerciais que os cuxitas mantiveram com o Egito e Roma. Além de ouro, o solo cuxita era rico em pedras preciosas e semipreciosas, como ametista, rubi, jacinto e crisolita.
E aí você observa que com essa riqueza de minérios permitiu que os cuxitas se destacaram aí na confecção de joias, né? Joias principalmente ornadas aí com ouro e pedras preciosas. Dentre uma das características que dá originalidade ao reino de Cush, nós devemos destacar a escolha do rei. Como é que isso era feito, né? Enquanto no Egito o filho sucedia o pai, em Cush o rei era escolhido de modo peculiar. Como é que era feita essa escolha, né? Inicialmente, os líderes das comunidades elegiam aquele que consideravam ser o mais preparado para exercer a realeza. Depois, lançando sementes ao chão, perguntava-se ao deus da cidade se ele concordava com a escolha, e pelo desenho que se formava através daquelas sementes, né, ficava sabendo da resposta, né? E essa consulta ao Deus legitimava a escolha, e o escolhido era homenageado com a procissão que terminava com a festa de coroação do novo rei. Então você observa aí que era uma forma bem diferenciada de se escolher o representante. Entretanto, algo que é bem característico do rei de Cush é a presença das mulheres, né? As mulheres vão destacar aí por ocupar posições políticas, principalmente tendo ascendência inclusive sobre o clero, como se pode concluir em exame de fontes iconográficas. Denominada de Senhora de Cush, a mãe do rei adotava a nora, ganhando assim grande poder e influência no governo do filho. Algumas delas chegaram a assumir a chefia do Estado com o título de Candace, que no caso tem o significado de rainha-mãe nessa palavra aí. Outro fator importante, né, que a rainha-mãe era responsável pela educação dos príncipes até a idade de 21 anos. Em alguns momentos da história do Império Kush, as mulheres assumiram a liderança do governo, como já falei anteriormente. E há alguns casos, essas mulheres comandaram até mesmo batalhas, com a que ocorreu contra os romanos, que impediram que este império cobrasse impostos dos cuxitas. E aí você tem até citações bíblicas sobre a presença de uma rainha, né, o Candace, aí na Núbia Antiga. Então, depois de uma longa história de riqueza e de relações comerciais com o Egito Antigo, o reino de Cush teve o seu declínio, né, ou no caso a sua decadência. E por volta do século III depois de Cristo, o reino de Cush foi empobrecendo e as pirâmides de seus reis foram se tornando mais rústicas e menores, e ocorreu um enfraquecimento do comércio exterior. Então, assim, existem algumas teorias de por que esse reino entrou em declínio, né? Dentre essas teorias citadas pelos historiadores, primeiro que a gente acredita que deve ter sido pela perda do controle das rotas comerciais para outro povo, além de também a existência de conflitos internos, né? E no ano de 330 depois de Cristo, o reino de Cush foi conquistado por outro reino africano denominado Ashum, localizado no norte da atual Etiópia. Na época, a civilização axumita já havia aderido ao cristianismo, introduzido pelos romanos quando ocuparam o nordeste da África. E isso explica porque a Etiópia é considerado o país cristão mais antigo da África subsaariana. Então você observa aí que o reino de Cush tem seu fim, né, com a invasão aí, ou a dominação pelo reino de Ashum, né?
E assim, pessoal, nós encerramos os assuntos referentes ao capítulo 4, né? No segundo vídeo a gente trabalhou sobre a história do Egito Antigo, e nesse vídeo a gente trabalhou sobre a Núbia Antiga. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima aula.